O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, no último 7 de setembro, afirmou que o Brasil vive uma ditadura de toga. Veja esta resposta que o deputado Zucco, do PL do Rio Grande do Sul, deu a este jornalista quando foi questionado sobre a narrativa, criada pela extrema-direita, de que existe uma ditadura de toga no Brasil depois do voto de Luiz Fux. E agora, como é que fica essa história de perseguição judicial depois do voto do Fux? Ainda cola? Perseguição judicial? Vocês não estão se queixando de o que tu achou? Qual é a tua posição sobre Eu acho que hoje a ficou fala claro. dele? Que tu gostou ou não gostou? Não, mas aí... Tu acha que ele falou do Mickey e do Pateta ou ele citou... é você, é a minha opinião. Mas eu quero saber se ainda cola essa história da perseguição judicial. Perguntar, tu fica chateado. Eu achei que mostrou que o judiciário é independente. Mas tu fica Essa chateado? É minha opinião. Não, claro que não, porque eu quero a sua opinião mais valiosa que a minha. A minha opinião é que ele foi um voto jurídico. Foi um voto jurídico baseado em vários fatos, baseado em juristas renomados e não em Pateta e Mickey. E a sua opinião? Minha opinião é que o Fux mostrou que o judiciário é independente, que não tem perseguição política. O que tu achou da peça dele? O que o senhor achou? Nós estamos diante de um caso que vai trazer uma insegurança jurídica. Pergunta a mesma questão para o ministro Marco Aurélio, pergunta para o advogado, aquele cara que é um craque, Ives Granda. Mas com a pergunta que eu fiz. E a pergunta que eu fiz, você não respondeu. Ainda dá ou não dá para colar a história de perseguição judicial? Ele não respondeu, gente. Apesar de não ter se sentido à vontade com o questionamento feito, toda a extrema-direita está muito feliz com o voto de Fux. Mas e quanto à enorme guinada que Fux deu, contrariando todo o seu passado, absolvendo de todos os crimes o ex-presidente? Veja o que este jurista disse sobre isso. Ele dá uma guinada sem uma justificativa mais bem fundamentada teoricamente. Evidentemente que todo mundo tem o direito de mudar de opinião, mas a mudança de Luiz Fux, ela foi um cavalo de pau. Foi uma mudança de 360 graus. Ele era dos mais punitivistas, agora se transformou dos mais garantistas, ou talvez o mais garantista. Então, ele precisaria justificar teoricamente. E aí fica a mensagem para a sociedade brasileira que ele é mais punitivista ou mais garantista a depender dos réus. E como esse caso tem uma conotação política muito forte, fica parecendo, se forem pessoas de uma linha política com a qual ele tem simpatia, aí ele vira garantista. Aí ele exige certas coisas que ele não exigiu em todo o seu passado jurisdicional. Ele não começou hoje a julgar casos penais. Aliás, ele começou a sua carreira jurídica no Ministério Público. Depois ele foi para o Judiciário. Então saiu do Tribunal do Estado, foi para o Superior Tribunal de Justiça, depois para o Supremo Tribunal Federal. E aí, em toda essa sua vida jurídica, em toda essa sua carreira de magistrado, ele era aquele cara exigente, que queria punir, às vezes atropelando as garantias processuais, às vezes a garantia dos réus. O Brasil inteiro se lembra que ele votou contrariamente ao direito que o então réu Lula tinha de dar entrevistas. Até uma mera entrevista, ele não reconhecia o direito do réu. Agora, para considerar um réu condenado, ele está fazendo uma série de ginásticas interpretativas que deixa essa dúvida para o jurisdicionado. Então, por um lado, tem uma coisa positiva, porque esse pessoal que apoia os autores da trama golpista, nós vimos na Avenida Paulista, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, chamando de tirano, de ditador, um dos ministros do Supremo, e dizendo que o Brasil vive uma ditadura, a ditadura da toga, a ditadura do tribunal. O filho do ex-presidente, deputado eleito por São Paulo, está lá nos Estados Unidos proclamando que o Brasil está sob um estado de exceção, em que o Supremo Tribunal Federal pratica uma ditadura no Brasil. Aí, quando vem este voto do ministro Luiz Fux, desmente tudo isso.
Então tem esse lado positivo. Acho que ele vai ficar isolado aí em minoria, provavelmente a maior parte desses votos dele vai ser refutada pelos outros 4 membros do tribunal, que estão com uma fundamentação mais bem sustentada. Todos nós assistimos ontem a qualidade do voto do relator, ministro Alexandre de Moraes. Eu até brinquei, dizendo, olha, conheço as obras jurídicas dele, de Alexandre de Moraes, o livro dele, por exemplo, o manual dele de direito constitucional, não é essa excelência. Ontem ele se superou, ele proclamou um voto que foi, guardando as proporções das 2 peças jurídicas, mas um voto de muito mais qualidade do que, por exemplo, o seu próprio livro sobre direito constitucional. E aí, o Supremo Tribunal Federal está tendo o direito da discordância da deliberação que deve ser colegiada. Isso aí desmente a ideia de que o Supremo Tribunal Federal está ocupado por ditadores e está impondo ditatorialmente a sua vontade e restringindo os direitos de defesa dos réus. Tem um dos ministros que está acolhendo quase que ipsilíteres as teses das defesas dos 8 réus do núcleo crucial da trama golpista da AP 2668. Então, penso, em síntese, para voltar a lhes ouvir, que ele está ajudando a refutar a tese do pessoal com o qual ele quer se alinhar, mas, do ponto de vista técnico, ele está usando uma velha ferramenta do meio jurídico, que é a retórica, citações, ele ficou citando o Nelson Hungria e Aníbal Bruno, que são 2 grandes penalistas. Aníbal Bruno, inclusive, foi professor da Universidade Federal de Pernambuco, da qual eu tive a honra de, durante mais de uma década, também dela ser professor, Faculdade de Direito do Recife. E Aníbal Bruno, eu acho que estaria tremendo no túmulo ao ver Luiz Fux utilizar a sua doutrina para absolver pessoas que tentaram dar um golpe de Estado, que tentaram abolir violentamente o Estado Democrático de Direito, além dos outros 3 crimes, com provas à saciedade. Não tem aí provas suficientes, não. Tem uma avalanche de provas que esse pessoal se articulou. Agora, querer que, para considerar que é uma organização criminosa, o pessoal se junte, redige um estatuto, vá no cartório e registre, não é assim que o crime é praticado. Uma organização criminosa que não precisava de ter um estatuto social. Não, ele quer recibo. O que você acha? Deixa seu comentário, se o voto de Fux foi correto ou não, e se inscreve no canal para não perder nada do mundo da política.